Nessa briga entre progresso industrial e qualidade de vida, na ganância de uns e na devastação de poucos, existe uma figura ímpar no Rio Grande do Sul na defesa do meio ambiente. E esse nome quase que saiu natural, se chama José Lutzenberg, que está aqui conosco. Boa noite, Lutzenberg. Como é que começou toda essa história da luta pela preservação do meio ambiente contigo? Bom, eu estive 13 anos fora do país, trabalhei numa grande multinacional alemã, mas com sede a maior parte do tempo no norte da América do Sul, na Venezuela e países vizinhos, e mais adiante na África do Norte. E em fins de 70 eu abandonei esse emprego, eu tinha 44 anos naquela época. Abandonei porque não podia mais coadunar o meu trabalho com a minha consciência. Eu estava justamente com o forte da minha atividade nos agrotóxicos. E me dei conta que o caminho dos agrotóxicos é um caminho fundamentalmente equivocado na agricultura, que existem outros caminhos melhores. Abandonei o emprego e voltei a Porto Alegre. Aos 44 anos a gente não consegue mais emprego. Já é velho. Por isso eu tive que trabalhar como autônomo. Inicialmente, inclusive, eu não tinha trabalho, eu estava desempregado. Ou melhor, eu ganhei a vida comerciando gado, inclusive comprando e vendendo gado. Durante um ano eu fiz isso. E com isso eu viajei muito no estado e me dei conta da incrível devastação que estava ocorrendo. Inclusive paisagens belíssimas que eu tinha na memória como lugares paradisíacos, quando eu ia lá de novo, tudo destruído ou envenenado com agrotóxicos. A fauna dos banhados estava tremendamente reduzida pelos agrotóxicos. Aí eu comecei a brigar. E naquela época, os meios de comunicação eram muito monótonos ainda, porque tinha muita censura. O pessoal então logo me deu muita abertura, porque eu fazia uma briga que eles, ou melhor, que o governo não entendia ainda como política, quando na realidade é uma briga política, né? Mas como nós não éramos partidários, e eles também, quando não gostavam, procuravam classificar a gente de comunista, mas não dava, porque eu não sou comunista. Eu sou tão anticomunista como eu sou anticapitalista. Isso deixava eles ainda mais confusos, porque eles achavam que o cara tinha que ser uma coisa ou outra, né? Então nós conseguimos desde o começo uma boa cobertura nos meios de comunicação e conseguimos, bem mais ligeiro do que esperávamos, uma certa conscientização pública, ou seja, um certo apoio público nessas lutas. Acontecia também que surgiu justamente naquela época aqui o problema da então Borregar, hoje Rio Certo. Naquela época era uma firma muito poluidora e que agredia violentamente o porto-alegrense com aquele problema de mau cheiro, né? Isso tudo contribuiu para uma maior conscientização. Hoje, essa mesma firma é talvez uma das fábricas de celulose mais limpas do mundo. Pelo menos pelas que eu conheço na Europa, a maioria das fábricas de celulose são hoje tão sujas quanto era a então Borregar em 1970. Mas surgiu, sobretudo, a briga dos agrotóxicos. Eu, como agrônomo, e conhecendo esse campo melhor, foi onde mais eu me dediquei. E nós conseguimos muito cedo o apoio da grande maioria dos agrônomos brasileiros. Nesse campo, o Brasil hoje também é pioneiro no mundo. Nós somos talvez o primeiro país que fez legislação bastante forte a nível de estados. 11 estados aprovaram unanimemente leis de controle dos agrotóxicos. É verdade que essas leis foram logo depois derrubadas no Tribunal Supremo pela pressão da indústria química. Mas essa briga não está parada ainda, ela vai continuar. E uma das coisas que, inclusive, que nós temos que cobrar do novo governador, do Pedro Simão, quando ele assumir, é que ele nos ajude a restabelecer essas leis estaduais. Uhum. É nessa época que nasce a Agapana, que sintetiza, em termos de associação, esse movimento. Exato, só que a Agapana não fui eu quem fundou. Ou melhor, ela surgiu talvez por conselho meu. Eu ainda estava na multinacional alemã e vim passar umas férias aqui em Porto Alegre. Passei 15 dias aqui quando eu morava em Marrocos. E aí encontrei que um grupo, entre eles o Carneiro, o falecido professor Alaric Schultz e outros, que estavam muito preocupados com a situação ambiental, queriam fazer alguma coisa, mas não sabiam como.
como eu tinha experiência internacional e conhecimento, especialmente das entidades de luta ambiental na Europa, eu sugeri a eles que fundassem uma entidade. E voltei para lá. Eu nem sabia que eu voltaria aqui, mas quando eu voltei ao Brasil, a Porto Alegre, essa entidade já existia. Ou melhor, ela estava se estruturando, mas sem saber o que fazer, como brigar. E aí eles me escolheram de presidente e nós começamos a luta. Isso foi em 1971. Ou seja, faz agora 16 anos. Sim. Nessa batalha pela preservação do meio ambiente, existem duas coisas distintas, né? Um é o aspecto agrícola, o outro é o aspecto industrial. Já falou sobre a Borregar, né? Uhum. Mas não existe só a Borregar no Rio Grande do Sul que gera esse problema, né? Não, hoje não gera mais, inclusive, mas tem... Não, então, sim, vamos definir. A Riocel hoje, né? Sim. A Riocel hoje é uma indústria nos padrões ambientais mais rigorosos da técnica ou não? Eu diria que ela é modelo para o mundo. Porque a estação de tratamento de efluentes que eles têm é uma das mais modernas. Ela está baseada em tecnologia internacional, mas que foi aperfeiçoada por eles a um ponto não atingido lá fora, ainda que eu saiba. O tratamento dos efluentes líquidos é realmente... porque quando a Borregar começou a funcionar, ela largava uma mancha preta sobre o Rio Guaíba, né? Essa mancha não existe mais. Não, ela não tinha nenhum... Ao contrário, no lugar onde tinha essa mancha, hoje, tem um velho trapiche abandonado, onde todas as tardes se reúnem entre 500 e 2.000 biguás que estão ali pescando. Um aspecto que pouca gente conhece aqui em Porto Alegre. Bem na frente da Borregar, da Riocel. Porque a água é hoje uma água novamente boa. Além disso, eles fizeram tremendos esforços também na eliminação daquele problema do cheiro, né? Atmosfera, né? Do ar, né? E ainda estão gastando dinheiro para melhorar essa situação. Uhum. E nessa batalha da ex-Borregar, hoje Riocel, vocês tiveram uma participação, inclusive, no fechamento. O governo fechou a Borregar uma época, pela pressão de opinião pública, não houve? Sim, aquela coisa, depois, eu apenas estive bem no começo nessa briga, desencadeei praticamente a briga, mas depois ela se tornou tão ampla que todos os setores da população e todos os partidos entraram. E foi nesse momento em que todos os dias os jornais tinham titulares enormes, que o Jair Soares, então secretário da Saúde, fechou, e se eu não me engano, a firma ficou fechada 100 dias. Isso também foi um caso inédito no mundo. E no Brasil, eu nem sei por que isso funcionou, porque mais ou menos naquela mesma época, um prefeito em Minas fechou uma fábrica de cimento, porque ela incomodava a população com poeira, e o Geisel, então, imediatamente reabriu. E esse problema do polo petroquímico, já é um problema solucionado ou não? Não, mas, para dizer a verdade, eu tive uma surpresa bastante agradável no polo petroquímico. Eles viviam me convidando para ir lá ver o tratamento. E eu, em parte por falta de tempo, em parte porque eu me dizia, poxa, eu vou ver uma porcaria muito grande, vou ter que pegar mais essa briga, já não dou conta. Eu não ia lá, mas uns 2 meses atrás eu fui e vi o tratamento deles. E tive uma surpresa bastante agradável. Em sua situação atual, eu considero que o polo tem uma estação de tratamento eficiente e também uma das melhores do mundo. Basta ver o que está acontecendo agora na Europa. Que aconteceu no Reino. Bom, mas isso não quer dizer que eu não esteja preocupado. O Petsimon parece que quer aumentar esse polo a todo custo. Se ele for muito aumentado, se aparecerem novas indústrias de agrotóxicos, indústrias com produtos à base de organoclorados, como por exemplo PVC e outros, aí a situação vai ser outra. E talvez a estação de tratamento não mais tenha condições. Eu acho que nós temos que lutar para que o polo fique como está, se acrescentar mais algumas indústrias, que sejam indústrias que não apresentem grandes perigos ambientais, e que esqueçamos as outras. Aliás, de pesticidas não precisamos, porque o pesticida não tem futuro, mas cedo ou mais tarde a agricultura vai deixar de usar agrotóxicos. Então seria até economicamente absurdo acrescentar esse tipo de indústria. Aliás, é uma das coisas que nós vamos cobrar do Petsimon, que parece que está tremendamente entusiasmado com o aumento do polo. Mas
O polo, ou seja, a indústria agroquímica, não é um ideal de desenvolvimento para nós. Se nós desenvolvermos melhor a nossa pecuária, a nossa agricultura, nós podemos criar 2 a 3 ou 4 milhões de empregos nesse estado. Um complexo agroquímico, quando muito, vai criar mais 10 mil. O que interessa realmente é o bem-estar da população, não os lucros de pequenos grupos, quase todos eles multinacionais, ou de gente que já está rica demais. Eu espero que o Pedro Simão entenda essa situação e se dedique mais a uma agricultura sã e uma pecuária sã. Aí sim temos muita coisa que fazer. Vou dar um exemplo só. Hoje a pecuária gaúcha tem uma produtividade ridiculamente baixa. As nossas melhores fazendas produzem entre 30 e 50 quilos de carne por hectare por ano. Se nós compararmos isso com a produção de uma propriedade agrícola no norte da Europa, no norte da Alemanha, na Holanda, no norte da França, na Bretanha ou na Normandia, e mesmo no país de Gales, e mesmo nos países escandinavos, onde durante 4 meses do ano o solo está congelado, lá se produz 600 quilos de carne hectare ano. Ou seja, 12 vezes mais, 12 a 20 vezes mais. E nunca se produz somente 600 quilos de carne por hectare. Se produz sempre mais 4, mais 5 mil litros de leite naquele mesmo hectare. Então veja o caminho que nós temos pela frente. Quanta coisa nós podemos fazer para melhorar a nossa pecuária. Aí sim nós vamos criar empregos e vamos criar divisas também. Dentro da nossa vocação, dentro da nossa paisagem sem destruí-la, em vez de estar poluindo sempre mais os rios, tornando a vida do cidadão da grande cidade cada vez mais difícil. Então, fica uma pergunta aqui. Como se faria esse aumento da produtividade da pecuária, que é muito baixo com relação aos países desenvolvidos, sem o auxílio da indústria química, né? Bom, a pecuária, em primeiro lugar, quando muito, está usando alguns produtos farmacêuticos. Ninguém que eu saiba está adubando paisagem. Não, mas eles não estão usando agrotóxicos e... Sim, na pecuária não. Na terra. Agricultura sim, na agricultura. Não, na terra para ter melhores... pastos, não. Pastos, não. Não, na pecuária em geral não. O problema da nossa pecuária não é a maior fertilidade do solo, é manejo do campo. Em geral o fazendeiro tem pouca cerca, não faz um manejo adequado do solo. Uma das razões principais da maior produtividade da pecuária na Europa, apesar do clima mais frio, é que se aproveita melhor o pasto, pela rotatividade do pasto. Se eu deixo uma vaca pastar constantemente, o pasto pasta sempre fraco, sempre baixo, sempre pisoteado e não tem condições de se recuperar. Agora, se eu faço a vaca pastar intensivamente aqui hoje, amanhã aqui, etc., e volto 30, 40 dias depois para esse mesmo lugar, o pasto está recuperado. Tipo voisin, então. É uma coisa tipo voisin. Mas não precisa ser necessariamente voisin, pode ser um pastoreio rotativo mais simples. Nós não precisamos chegar às produtividades europeias. Se nós chegarmos ao dobro do que nós temos hoje, já seria uma grande coisa. Não temos espaço, não precisamos partir para uma produtividade máxima. O que nos interessa é o ótimo, e isso seria perfeitamente possível. E já temos algumas fazendas que fazem isso. Quer dizer que há um problema também de mentalidade produtiva do pecuarista, do pecuarista brasileiro. E não somente isso. Houve sempre uma política de preços absurda, que mantinha baixos artificialmente os preços dos produtos da pecuária e da agricultura em favor da indústria. Ou seja, a agricultura e a pecuária sempre nesse país foram usadas para financiar o desenvolvimento industrial. Então, muito fazendeiro se desinteressa. Inclusive, a situação muitas vezes é tal que se o fazendeiro fizer uma conta correta, levando em conta o valor da terra e dos insumos e verificar o que significa em juros, em rendimento do capital real que ele tem, o que ele está ganhando, seria melhor ele vender a fazenda e botar o dinheiro na conta de poupança. Porque a situação é politicamente errada, artificial, mas isso não é culpa dos fazendeiros nem do agricultor. Nessa situação, é claro que muita gente prefere não fazer investimentos. Tu relacionaria isso que tu dissesse agora com a atual crise do abastecimento de carne que passa o país? Em grande parte devido a isso, sim. Porque houve um desinteresse no investimento antes. Muita gente vendeu os ventos, vendeu as vacas que estavam por parir, e agora não tem carne suficiente. É verdade que também alguns estão segurando, mas isso é consequência lógica do absurdo desse pacote que foi feito,
que colocou a culpa da inflação no povo, em vez de na verdadeira fonte. Quem faz a inflação é o governo, não é o povo. Se eles quisessem realmente ter acabado com a inflação, bastaria fazer dinheiro são, bastaria não emitir mais, fazer uma disciplina monetária real. Então não precisava congelar preço nenhum, os preços se congelavam sozinhos. Mas eles colocaram a culpa no povo, afinal o supermercado é povo também, atiçaram o povo contra o povo. Mas isso não funciona, eu não posso, numa caldeira, retirar a válvula de escape se eu não tiro o fogo. Ela acaba estourando, é o que aconteceu. Bom, então a pecuária, em princípio, seria um problema que não demandaria muita mudança nessas regras do jogo. Simplesmente... Muito pouco. Uma política decente de preços e incentivos para investimentos como na silagem, na fenação, na melhora dos pastos. Aí sim, inclusive, se poderia adubar os pastos, mas com adubos baratos, insolúveis como fosfatos naturais, e mesmo nossas rochas como o basalto moído aplicado num pasto é um excelente estimulador da microvida e remineralizador do solo, especialmente nos pastos sobre solos pobres, arenosos, como aqui na região de Rio Pardo, ou mais aqui para o lado de Taquari e outros. Nós poderíamos fazer grandes coisas, mas esse tipo de trabalho não está sendo promovido. Se prefere promover derrubada da Amazônia para fazer gado lá, o que é um absurdo, se marginaliza o seringueiro, o caboclo, se acaba com o índio e se acaba com a floresta. E a produtividade lá é menor ainda do que aqui. Mas é sempre a mesma história, se promove sempre o grande em detrimento do pequeno. Os grandes têm todos os subsídios e o pequeno nada. Bom, mas na agricultura esse panorama já não seria tão tranquilo, né? Porque nós temos essas grandes lavouras mecanizadas de soja e de trigo, que essas sim são grandes consumidoras de agrotóxicos, não são? São. E são também grande fator de marginalização e de empobrecimento da população. Se tivesse sido promovido o colono, o pequeno agricultor, uma agricultura mais camponesa, como que já existia aqui nesse estado até a década de 30 e até quase 50, e essa foi sistematicamente combatida, destruída, o colono, antigamente, produzia quase tanto trigo, quanto mais tarde essas grandes lavouras. E ele produzia em pequenas lavourinhas, mas eram milhares de pequenas lavourinhas. E Carvalho tinha o seu moinho. Moinhos chamados coloniais. Coloniais, moinhos que pertenciam a proprietários locais. Tudo isso foi destruído. A colônia foi esvaziada. Essas grandes plantações, em Carazinho, Passo Fundo, foi a região onde começou esse negócio, que são consideradas altamente modernas, porque usam máquinas complicadas e muitos insumos, na realidade a produtividade daquelas plantações é relativamente pequena. O que nós estamos produzindo hoje nas regiões de soja? Uma média de 1.500, no máximo 2.000 quilos de soja por hectare, e quando fazem trigo no inverno, mais uns 800 ou 1.200 quilos de trigo. Ou seja, não se chega a 3.500 quilos de grão por hectare. Uma cultura camponesa facilmente produz 10 a 20 toneladas de alimento por hectare, e de maneira mais sustentável. Mas isso não foi promovido, isso foi combatido. E essas grandes plantações, em geral, são mantidas também com subsídios absurdos. Eu me pergunto como é que alguém que já está plantando soja há 20 anos, numa extensão, digamos, de 500 ou 1.000 hectares, por que ele ainda precisa de crédito? Por que ele não tem seu capital próprio? É porque esses dinheiros são sempre desviados, se promove a especulação. O dinheiro do banco, o dinheiro da colheita, ele pegava para comprar casas na praia, ou especular, ou comprar carros, ou botar o dinheiro fora, mas não realmente melhorava aquela agricultura, que é o que está acontecendo. Ainda hoje se vê, no interior, semana passada, estive viajando para o lado de Palmeira das Missões, trabalhos horrivelmente mal feitos, uma erosão violenta. E não está vendo, que eu saiba, nenhum trabalho oficial para controlar essa coisa, ensinar a fazer uma agricultura sã. Os métodos existem e nós podemos inclusive fazer soja e trigo e em grandes plantações sem agrotóxicos. Possível isso? Claro que é possível. Acontece, talvez seja interessante entrar um pouco mais nesse aspecto, no aspecto político dos agrotóxicos. A indústria química gosta de alardear que ela gasta até 100 milhões de dólares
e leva 10 anos para chegar a um novo produto agrotóxico, um novo inseticida, fungicida, etc. E a gente está vendo como nós somos bonzinhos, como nós fazemos um esforço tremendo de pesquisa para resolver os problemas da fome, para ajudar a humanidade. Mas isso é uma grande mentira. O que eles estão procurando, e a razão por que eles gastam essas somas, não é soluções para a agricultura. O que eles estão procurando são produtos patentáveis, produtos que eles podem patentear e com os quais depois eles criam uma grande dependência. Agora eu vou dar um exemplo concreto que eu já mencionei várias vezes, mas que ele é muito ilustrativo. No café, por exemplo, os métodos hoje promovidos pela agroquímica consistem em aplicar desde logo herbicida. Então, no meio das linhas de café, o solo está nu, erosão. Se aplica também adubos sintéticos solúveis. Essas duas medidas, só por si, já destroem ou pelo menos perturbam profundamente a microvida do solo. Com isso, eu tenho agora uma planta enfraquecida ou desequilibrada. Aí vem as pragas, vem insetos, vem fungos, às vezes ácaros. Então, tocando inseticida, fungicida, acaricida. Ora, tudo isso é interessante para a indústria química, porque em cada um desses casos ela está vendendo produtos aos quais ela tem direitos exclusivos. Agora, se eu ensinar o agricultor a fazer a única coisa certa, não usa mais herbicida, mantém uma boa cobertura verde, com gramíneas suaves, com leguminosas, ele pode até colocar ovelhas dentro do cafezal, que as ovelhas vão manter aquilo bem dosadinho e bem adubado, e dão um lucro adicional a ele, porque agora ele tem mais a carne e a lã, a ovelha não toca no café, ele vai ter automaticamente um café mais são, mais produtivo, com menos custo. Inclusive, em vez de usar os adubos sintéticos solúveis, ele vai usar adubos minerais insolúveis, baratos, como fosfato natural ou cinzas, rochas localmente disponíveis. Ora, agora vejamos o aspecto político dessa coisa. Se eu aconselhar um agricultor a fazer esse tipo de coisa, que é a única coisa certa, quando muito eu posso ganhar 1 ou 2 vezes um honorário de assessoria. Eu vou viver com isso, mas não vou ficar rico. Tá? E na 3ª ou 4ª vez, cada agricultor conta para o outro de graça. Então, em cima dos métodos verdadeiros, não dá para montar um império, não dá para montar uma grande burocracia, dá para viver meia dúzia de agrônomos, mas não dá para montar uma BASF, uma Dow Chemical. Então, esses métodos, por eles, são considerados subversivos, eles combatem isso. A química não é a única alternativa, não é nem sequer um mal necessário. Agora, uma pergunta, tu desse duas maneiras de se cuidar de um cafezal, né? Uhum. Uma é a maneira tradicional, a técnica química, né? E a outra seria o... A tradicional era aquela mesma. Sim, foi alterada, tá? É. Então tem 2 métodos. Tu estás falando em teoria ou já existem provas concretas que o método natural dá resultado? Existe. Nós temos gente em São Paulo já fazendo isso, com excelentes resultados. E não é só no café, na banana acontece a mesma coisa. Se eu usar herbicida na banana, eu vou ter bananeiras desequilibradas e um dos problemas mais graves vai ser a broca do tronco, que é quase impossível controlar, então eles usam os inseticidas mais violentos. Mas se na plantação eu mantiver uma boa cobertura orgânica, morta ou viva, de preferência gramíneas e leguminosas, essa doença desaparece sozinha. A banana é melhor e o custo é mais baixo. A broca desaparece sozinha. Desaparece sozinha. E esse é um aspecto fundamental, que também merece ser levantado. A indústria química conseguiu perverter completamente o pensamento da agronomia moderna. Hoje, na agronomia convencional, a praga, quer se trate de inseto, de fungo, de bactérias, de nematóides ou de outros, a praga é apresentada como se ela fosse um inimigo arbitrário, diabólico, um bicho ruim que nem deveria existir, que, portanto, nós queremos acabar com ele, se possível, exterminar, eles usam a expressão erradicar. Toda hora nós temos essas campanhas de erradicação, não é? E enquanto eles não conseguem erradicar, eles querem, pelo menos, manter ela mais baixo possível com as armas mais ferozes que se tem, que são as armas químicas. Ora,
Todo ecologista, todo biólogo e os antigos agricultores sabiam muito bem que a praga só ataca a planta doente. A planta realmente sã, equilibrada, não é atacada pela praga. Quando muito ela consegue se instalar, mas não se alastra e não causa problema. A própria saúva, aliás, merece talvez uma menção especial. Se ouve muitas vezes aquela frase famosa, que eu não me lembro de quem é, mas é muito antiga, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Essa frase não pode ser verdadeira, porque se fosse, não tinha mais Brasil nem saúva, né? A saúva existe milhões de anos. Muito antes do Cabral, antes do índio que veio para cá 50 mil anos atrás, teria se acabado o Brasil. A saúva tem condições de mexer praticamente em tudo quanto é planta. Eu conheço só 3 ou 4 espécies que ela não toca. Como é que a saúva ainda não acabou com o Brasil? Porque a saúva só toca plantas desequilibradas. Uma planta realmente sã, ela não toca, não tem condições de pegar. Qual é exatamente o mecanismo, nós não sabemos. Mas não pode ser diferente. Basta fazer um raciocínio muito simples. Se os organismos praga tivessem realmente condições de exterminar os seus hospedeiros, então se acabava a vida nesse planeta, né? Não tem organismo que não tenha seus parasitas. O parasita, em seu próprio interesse de sobrevivência, tem que estar programado pela natureza de tal forma que ele só possa mexer dentro de uma população de hospedeiros com aquilo que é marginal. Então ele está fazendo uma função útil. Ele está eliminando aquilo que não presta. O parasita é, por assim dizer, a polícia da natureza. Ele destrói aquilo que não presta. Se nós temos tanta praga em nossas lavouras, é justamente porque nós estamos fazendo cultivos com métodos que levam ao desequilíbrio de nossas plantas. Quando eu aplico um adubo sintético solúvel, tudo de uma vez, no começo, quando muito uma aplicação de cobertura, como a gente chama, um pouco mais adiante, isso seria, vamos usar uma outra imagem, equivalente a que eu comece uma vez por ano, num só dia, toda a quantidade de sal que eu preciso. Digamos que eu comece hoje umas 100 ou 200 gramas de sal de cozinha e depois nada mais. Eu morri amanhã quase e depois também. Agora por excesso e depois por fato. Quando eu coloco um adubo solúvel no rego junto com a semente, tudo de uma vez, eu estou fazendo isso com minha planta. Primeiro ela está desequilibrada por excesso. Depois ela está desequilibrada por falta. Por isso, na agricultura biológica, nós não usamos adubos solúveis, nós usamos adubos insolúveis, de ação lenta e suave, onde a planta pega o que pode na hora que precisa. Não tudo de uma vez e depois nada. Já por aí nós desequilibramos nossos cultivos e nos admiramos depois da praga. Os métodos que aplicamos de agressão violenta ao solo, mecanização excessiva, lavragem profunda, gradiagens desnecessárias, erosão, mais a química, tudo isso desequilibra a microvida do solo. O solo é um sistema vivo, onde tem milhões de seres, entre bactérias, protozoários, algas, fungos, e tudo isso é importante para a saúde da planta. Mas com os atuais métodos de agricultura nós destruímos essa vida do solo. Depois nos admiramos que as nossas plantas estão com deficiências, falta microelemento. Não é que falte microelemento no solo, está presente. Mas com a vida do solo destruído, a planta não tem condições de levantar esses microelementos, se torna desequilibrada, e aí que vem então os ataques de praga. Aí se toca veneno, o que destrói ainda mais o solo, obrigando a usar sempre mais veneno. Aliás, o uso do veneno na agricultura equivale aos entorpecentes na humanidade. O cara que quer enriquecer no tráfico de entorpecentes, ele dá de graça as primeiras amostras às suas futuras vítimas. E depois elas têm que se criminalizar, porque ele cobra o preço que ele quiser. Na agricultura aconteceu exatamente isso. A agricultura está drogada e nós temos que tirá-la disso. Quanto mais químicas se usar, mais tem que usar. E mais desequilíbrio. Nós temos que sair dessa loucura. Felizmente isso está acontecendo no Brasil hoje. Nesse ponto eu sou otimista. Aqui no estado, hoje, no soja, por exemplo, já não se usa metade dos venenos que se usava. E está baixando ainda mais. E no Brasil como um todo, eu acho que dá para dizer que comparado com o que nós consumíamos uns 10 anos atrás, por volta de 76, 77, estamos usando pelo menos 20 a 30% menos. Eu não posso dizer com certeza porque os únicos que têm esses dados, a própria indústria química, já não publicam mais estatísticas como eles publicavam antes. Quando não.
É um muito bom sinal. Mas certamente nós estamos muito aquém daquilo que eles previam. Em 1972 ou 13, eles fizeram um plano que previa um crescimento simplesmente absurdo no uso de agrotóxicos. Eles não atingiram nem 30% disso, felizmente. Lucemiro, agora o país está envolvido numa campanha de erradicação do cancro cítrico. Ah, isso é uma mafiosidade incrível, né? Mas como? Vocês querem erradicar uma mafiosidade? Como é isso? Sim. O cancro cítrico é uma doença bacteriana das cítricas, da laranja, do limão, da bergamota, do pomelo e outras plantas da família das cítricas. Ele causa lesões nas folhas que parecem pequenas verrugas marrons que são convexas de ambos os lados. Essa doença nos é apresentada por um órgão do Ministério da Agricultura chamado CANEC, com 2 C finais, Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico, como se fosse um verdadeiro AIDS das laranjas. Eles dizem, onde essa doença apareceu, nós temos que fazer qualquer esforço, qualquer sacrifício para acabar com ela, porque senão é o fim da citricultura. Assim, esse órgão, nos últimos 20 anos, conseguiu erradicar não o cancro cítrico, o bacillus, a bactéria chamada Xanthomonas, mas toda a citricultura no estado do Paraná. No Paraná, em 188 municípios, a citricultura foi completamente exterminada. O pessoal desse órgão chegava numa propriedade agrícola, quando encontrava numa única folha de uma única planta um único sintoma dessa doença, e em muitos casos era duvidoso se era ou não era, eles não somente arrancavam essa planta, eles destruíam todas as plantas cítricas na propriedade e declaravam o município inteiro contaminado. E partiam à destruição de todas as plantas cítricas em todo aquele município. E dali para diante, aquele município ficava proibido de plantar plantas cítricas. Nessa forma, especialmente durante o auge da ditadura, os agricultores muito humildes e não sabendo como se defender, eles conseguiram acabar com a citricultura do estado do Paraná. Naturalmente, nós sabemos que detrás disso tem safadeza muito grande. Tem que ter alguém atrás. Tem os interesses da grande citricultura paulista, mas não só isso. Essa coisa tem vários níveis de conspiração. O primeiro é esse, que eu até acho talvez o menos perigoso, porque basta então apelar ao patriotismo do Estado, né? E a gente poderia combater essa coisa. Mas surgem outros 3 níveis. O segundo é o burocrático. Quando um órgão dessa natureza é criado, cresce, se torna forte, tem ali técnicos ganhando altos salários e ganhando o dobro quando estão na rua trabalhando, com gastos de viagem, de hotel e gasolina, essa gente luta com unhas e dentes para não deixar morrer esse órgão. Mesmo quando o alvo desaparece, eles vão continuar. Foi assim que surgiu a indústria nuclear, não é? Porque no fim da guerra passada, na guerra de 45, a entidade que fez a bomba, o projeto Manhattan, de repente ninguém mais queria bomba. E de fato, naquela época, os Estados Unidos resolveram mesmo desarmar no começo, né? Não havia ainda a corrida armamentista. Aí havia centenas e milhares de cabeças excelentes ganhando altíssimos salários, que de repente se viram ameaçados de perder o emprego. Aí eles inventaram aquela linda frase de átomos para a paz, e se partiu para usinas nucleares que ninguém estava pedindo. Bom, em toda a burocracia, quando se cria um órgão que dá vantagem para muita gente, esse órgão luta com todos os meios para não ser liquidado, mesmo quando o seu alvo desaparece. Então, quando eles acabaram com a citricultura no Paraná, eles vieram para cá. Para cá, para o Rio Grande do Sul? Para o Rio Grande do Sul. Uns 2 ou 2 anos e meio começaram aqui, argumentando que o cancro cítrico estaria invadindo o Rio Grande do Sul pela fronteira. Começaram destruindo muitas propriedades, ou melhor, muitos pomares e plantas cítricas na fronteira, a região de São Borja, Livramento, etc. E foram aproximando. O ano retrasado, o começo do ano passado, não me lembro bem, eles chegaram na região citrícola mesmo do estado, que é o Vale do Caí. E começaram a destruir viveiros. Era lógico que eles tinham que destruir viveiros em primeiro lugar, porque a nossa citricultura aqui é muito fraca, não significa nada, é mais para consumo local. Mas o Rio Grande do Sul é o maior produtor de mudas de cítricas e mudas para exportação.
e que estavam indo para o Paraná, para Santa Catarina, e mesmo para mais para o norte do Brasil. A intenção deles era acabar com nossos viveristas. E isso estão conseguindo, apesar de tudo. Então eles destruíram 12 viveiros. Chegavam nos viveiros, diziam que achavam capital de doença, destruíram tudo, sem um tostão de indenização. Imagina a situação de um colono que tem uma pequena propriedade de 15, 20 hectares, que valia, digamos, naquela época, 50 milhões de cruzeiros, mas ele devia 50 no banco, mas aquele viveiro dele tinha um valor de 300 milhões. Ele estava muito bem de vida, não é? Bom, eles destruíam tudo, queimavam todas as mudas, não deixavam um pé, destruíam as plantas mães. O homem esse vai para a favela, porque agora não tem nem dinheiro para pagar o banco. E o banco não perdoa, né? Sem um tostão de indenização. Ora, eles fizeram isso com as 12 propriedades, aí eu entrei nessa briga. Eu aconselhava os agricultores a receber eles a bala, ficaram putos da vida comigo, mas o que vai se fazer? Isso é uma agressão, uma guerra que essa gente estava fazendo. E nós conseguimos, então, que numa propriedade que eles iam derrubar no dia seguinte, eu consegui trancar eles na justiça. Ou melhor, indiretamente, eles mesmos se trancaram na justiça. Eu fui lá e arranquei os lacres que eles punham na plantação. Em cada planta inicial de uma linha, eles colocavam um lacre plástico com um número, dizendo que esse agricultor já não podia vender, porque nos próximos dias eles iam derrubar aquilo. Aí eu fui lá, arranquei esses lacres, queimei. Fiz uma fogueirinha, botei uma taquarinha lá com meu cartão de visita, dizendo que podia trazer mais plástico, que ele queimava muito bem. Eu fiz isso porque eu queria que eles me processassem a mim. Afinal, eles tinham que me processar, porque eu destruí ali propriedade federal, não é? Patrimônio público. Patrimônio público. Interferindo com um programa supostamente em ordem, né? Mas eles não tiveram coragem de me processar a mim. Eles foram na justiça pedindo acompanhamento de brigada para continuar essa devastação que eles estavam fazendo. Ora, isso é um ato de guerra, né? Felizmente eles perderam. Justamente agora, a sentença do juiz de Montenegro foi uns 2 ou 3 meses atrás. Eles agora entraram com recurso. E esse recurso vai ser julgado dentro dos próximos meses. Eu não creio que eles vão continuar derrubando e queimando viveiros. Para isso eles não têm mais moral. E todo mundo sabe hoje que essa doença não é nada. Basta dar um tratamento decente ao solo e ela desaparece sozinha. Mas eles fizeram agora uma coisa que é praticamente tão grave quanto aquela. Está interditada a exportação de mudas do estado do Rio Grande do Sul para outros estados. Nossa, é a mesma coisa. É feito o mesmo. Eles declararam todo o estado como contaminado. Em Minas e Bahia fizeram outra coisa semelhante. Mais de 200 municípios estão interditados também para a produção de cítricas lá, com o argumento de estarem contaminados. E a prova que eles dão de contaminação é o que eles mesmos definem como histórico de ocorrência. Veja que coisa absurda, você vê a desonestidade dessa gente. Aliás, a desonestidade se vê melhor ainda no caso aqui da proibição da exportação das mudas. Por um lado, eles proíbem a exportação de nossas mudas. No ano que vem vai ser um Deus nos acuda entre os viveristas. Aliás, nós vamos entrar na justiça com um mandado de segurança. Em segundo lugar, eles mesmos, que disseram e diziam, alardeavam em toda parte, que esse cancro cítrico que eles dizem ter encontrado no Vale do Caí, que esse cancro cítrico teria vindo de São Paulo pela importação de laranja de lá. Porque aqui temos 3 fábricas de suco que trazem laranja inferior de lá. Interessante, eles proíbem a saída de nossas mudas, mas não proíbem a entrada das mudas. Então eles não estão demonstrando que eles não acreditam em suas próprias mentiras. Pelo menos eles tinham que ser consistentes. Se proíbe a saída da nossa muda, tinham que proibir a entrada da fruta, que eles mesmos disseram que estava contaminada. Mas se vê que a coisa não tem nada a ver com técnica, com agronomia. Isso é político. O que se quer é acabar com a nossa citricultura. Isso aí poderia ser válido para aquela peste suína que houve um tempo atrás, ou o esquema é o mesmo? É o mesmo esquema. Felizmente a peste suína não vingou. Eles destruíram muita coisa aqui naquela época, mas o Rio Grande do Sul reagiu e ganhou aquela batalha. E terminou a peste suína, então? Terminou. E nunca ficou provado que havia peste. Mas num país pobre, no Haiti, a peste suína funcionou até o último porco. E é uma das causas da grande miséria daquele país.
No Haiti, na mesma época em que se fez essa campanha de peste suína aqui, foi feita lá. Os camponeses do Haiti são gente pobre e simples, mas que viviam muito bem com uma agricultura de sustentação. E eles tinham como uma das bases de sua agricultura um porco nativo, muito rústico, praticamente não tinha enfermidades, era um porco grande, feio, mais forte e bom produtor de carne e de banho, e que se alimentava no mato e com lixo, de tudo. Era a base da economia daquela gente. Esse porco foi completamente eliminado, sob pretexto de peste suína. Primeiro matavam sem indenização. Quando o pessoal começou a esconder os últimos porcos, eles compravam. O último porco eles pagaram $5.000 e acabaram com ele. A raça não existe mais. Uma das razões da miséria do Haiti é essa. E aqui quiseram fazer coisas semelhantes para lançar as raças selecionadas, híbridas. Ninguém sabe qual é a firma que estava de trás disso, mas provavelmente era Rockefeller e outros. Então, isso são conspirações, e no caso do Caneca é exatamente isso. Infelizmente, o nosso secretário da Agricultura não tomou as providências necessárias. Eu tive longas conversas com ele e não adiantou. Ele acabou dando força para eles, inclusive entrou na justiça agora com recurso contra a decisão do juiz de Montenegro. Aí está o terceiro nível de conspiração, viu? O primeiro é os paulistas, o segundo é as burocracias que querem continuar existindo. Como isso é um programa federal que é executado através das secretarias da agricultura estaduais, as secretarias da agricultura estaduais recebem grossas somas de dinheiro, pacotes assim de vez para fazer isso. Então, sabe como é? Eles não querem, mesmo sabendo que a coisa é absurda, eles não querem perder esse dinheiro e continuam. E o quarto nível é aqueles técnicos, coitados, que basearam o seu sucesso profissional nessa teoria absurda e que agora não pode voltar atrás. Então tem uma série de níveis de conspiração nessa coisa. Mas nós vamos ganhar essa guerra, porque é um absurdo. Inclusive aqui do lado, na Argentina, a citricultura pujante que eles têm lá, claro que pequena comparada com a nossa, porque a Argentina também é bem menor, mas na Argentina o cancro cítrico não é problema. Eles convivem perfeitamente com ele, apesar de ainda estarem utilizando os métodos convencionais de muita química na agricultura. Lá eles convivem com o cancro cítrico, lá está provado que o cancro cítrico não é aquele demônio como o qual ele é apresentado aqui. E eu estabeleci recentemente contato com a Flórida, justamente por isso, porque um dos modelos deles aqui é justamente a Flórida. Na Flórida continuam erradicando. Recentemente eu estive falando com citricultores da Flórida, apavorados também, porque lá também destruíram grandes plantações, sem um tostão de indenização. Mas os próprios agricultores acreditavam ainda que o cancro cítrico era uma coisa horrível. E o Ministério da Agricultura americano não dizia nada para eles. Lá é aquele segundo nível de conspiração. Existe um órgão que quer continuar existindo, então ele continua com essa coisa. E apesar do Ministério da Agricultura americano ter um homem lá em Concórdia, na Argentina, observando perfeitamente que o cancro cítrico não é problema, eles continuam fazendo aquela loucura lá, nos Estados Unidos. Mas os citricultores americanos não sabem. Então, ano que vem, eu vou trazer os citricultores americanos para cá, nós vamos mostrar para eles essa coisa direitinho e vamos levar eles para a Argentina. Aí vai dar briga lá na Flórida também. Eu espero que nós consigamos derrubar esse paradigma deles lá na origem, porque é onde eles sempre argumentam, mas se os americanos fazem, nós temos que fazer. Falar em derrubar, a lei dos agrotóxicos, que parece, né, que foi a primeira lei do Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, foi. Serviu de modelo para todos os estados? Exato. Caiu. Ela não caiu propriamente, não. Caíram alguns artigos dela. E de repente a gente viu que o novo ministro da Agricultura, Luiz Rezende, reabriu todo o canal que estava fechado para a utilização de agrotóxico, anabolizantes, não é isso? Teve que voltar atrás. Teve que voltar atrás. Então, quer dizer, aí essa guerra foi perdida, né? Não, eu não diria que está perdida. Ela vai recomeçar agora, e recomeçar pior do que nunca. Na Constituinte? Na Constituinte e aqui no Estado, tenho certeza, quando o Pedro Simão assumir, nós vamos mexer de novo essa coisa. E se ele não quiser mexer, nós mexemos sem ele, não importa. Porque essa lei foi feita por um deputado do PMDB, o Antenor Ferrari. O Antenor Ferrari, sim. Então, quer dizer, o compromisso do governador é maior ainda. Inclusive, o Antenor Ferrari está indo a ponto de exigir a demissão do ministro, que está demonstrando clara e inequívoca
inequívoco comprometimento com a indústria química. E nós sabemos como funciona essa pressão. Vou contar um caso concreto também. Quando acontecem intoxicações graves, em geral depois vem pressão. O caso, por exemplo, de uma criança na região de Bento Gonçalves, que os pais foram passar um domingo na propriedade dos parentes, no campo, enquanto os pais estão tomando café em casa, a criança brincando nos galpões, e naquela mesma noite um gurizinho de 3 anos está morto. Mexeu em algum agrotóxico dentro do capão. Inicialmente os médicos, inclusive, me telefonaram, queriam brigar. Pouco depois foram visitados por uma comitiva da indústria química e não quiseram mais tocar no assunto. Esse tipo de pressão é clara? É clara. Esse lobby existe a nível individual. Eu não quero agora citar o nome de uma pessoa com a qual nós estamos em contato, porque nós vamos fazer um escândalo grande logo em seguida, mas por enquanto não quero falar nisso. Mas quando uma pessoa, digamos um médico, uma enfermeira, através de casos concretos, mostra o que está vendo, os desastres que estão acontecendo, ela rapidamente recebe, primeiro, oferta de grandes somas de dinheiro para calar a boca. E quando não aceita, vem até ameaças de morte de noite por telefone. Esse tipo de coisa. E infelizmente muita gente é fraca e fica com medo, mas nós vamos dar força para essa gente. E esse tipo de pressão deve ter sido exercido sobre ti quando tu começou com tudo isso? Comigo eles nunca tiveram coragem. Houve uma época em que eu recebia ameaças de morte, mas eu não dei bola porque eu cheguei à conclusão que se alguém quer realmente me matar, não precisa me ameaçar. Eles sabem onde é que eu ando, da hora que eu saio da minha casa, onde é que eu ando com meu fusquinha. Se alguém quer mesmo me matar, eu já estou morto. Se eles estão me ameaçando é porque eles querem me intimidar. Então eu não dei bola e também a coisa parou logo. Comigo nunca mais me ameaçaram, mas eles gostam de ameaçar gente fraca, gente pouco conhecida, que tem medo. Tá? E a esses então nós temos que ajudar e dar força a eles logo que nós descobrimos. Aliás, eu faço aqui um apelo, todos aqueles que se sentirem ameaçados, venham falar conosco, nos deem todos os dados, que isso nós temos que alargar esse fato, que somente assim nós vamos superar essas coisas. Essa batalha de vocês, vocês esperam na Constituinte reverter isso, aqueles artigos que o governo tirou das leis dos agrotóxicos estaduais. Eu acho que sim. E definiriam uma política de uso de agrotóxicos na Constituinte? Sim, eu acho que a Constituinte, sobretudo, deve dar, ou melhor, restituir aos estados e aos municípios poder de legislar supletivamente ao federal. É isso que a indústria química queria eliminar, mas não conseguiu completamente. Em segundo lugar, a própria Constituinte deve incluir artigos que promovam uma agricultura sã, porque o futuro dessa coisa não está na briga com a indústria química. Essa já está desmoralizada nesse campo, porque ela sabe que o que ela está fazendo está errado. O futuro está numa agricultura sã. Nós temos que partir por uma agricultura sã. Isso é possível, como nós vimos há pouco. Mas ainda não temos os esquemas necessários. A maior parte da pesquisa ainda é uma pesquisa convencional que está dentro da procura de soluções químicas, quando podia estar procurando soluções alternativas, sãs. Mas a coisa está acontecendo, nós já temos milhares de agricultores no Brasil e até instituições de pesquisa que estão fazendo excelente trabalho alternativo. Temos inclusive gente grande no arroz, por exemplo, tem gente com 10 mil hectares de arroz em grandes empresas que estão quase completamente sem veneno já. Então esse tipo de coisa tem que ser promovido, tem que haver na Constituição um artigo, algum mecanismo que nos leve a uma agricultura mais sã, a uma pesquisa que tenha outro direcionamento. Então nem precisamos mais brigar com os agrotóxicos, eles vão desaparecer sozinhos. Lutzenberg, nessa batalha da Constituinte, que deve ser um fato fundamental, todo mundo se mobilizou no sentido de, os grandes grupos, principalmente, houve o abuso do poder econômico até nas eleições, que é um fato notório, no sentido de se eleger seus representantes. Vocês têm ideia que vocês têm representantes lá na Constituinte para defender vocês, ou a indústria química elegeu os dela e vocês vão ficar de fora? Nós não temos, com exceção de meia dúzia de pessoas, deputados, senadores, vereadores, que nós possamos dizer isso a gente nós. Mas também não trabalhamos assim.
É por isso eu, pessoalmente, sempre tenho sido contra, inclusive, a criação de um partido verde, porque nós preferimos fazer um trabalho transpartidário. A ecologia é uma coisa tão importante que ela interessa a todo mundo, não me interessa qual é a sigla, qual é a religião, qual é a raça. E nós temos conseguido sempre, mesmo quando seja demagogicamente, um deputado pode ser honesto ou não nessa questão, não me interessa se ele está sendo honesto. Se ele defende as nossas posições, nós estamos ajudando ele. Então, nessa base, foi assim que se conseguiu. Imagina, votação unânime em 11 estados. Aqui no Rio Grande do Sul, na primeira votação, essa lei, se não me engano, foi aprovada a 80%. Aí o então governador, o Amaral, vetou a lei. Depois o veto dele foi derrubado 100%, unanimemente. Todos os partidos, inclusive o dele. É esse tipo de trabalho que nós pretendemos fazer. E para isso nós temos certeza que em todos os parlamentos estaduais, no Congresso e nos municípios, temos gente boa em toda parte. E vão surgindo. Porque essa questão é uma questão que interessa a todo mundo. Isso não tem nada a ver com sigla partidária, com religião. Todo mundo quer um mundo mais limpo, mais são. À medida que os representantes do povo se dão conta que essa é uma batalha importante, eles nos ajudam. E essa batalha, Lutzenberg, é uma batalha dos mais velhos ou também tu sentes que há uma juventude aí que qualquer dia vai substituir plenamente? Há essa conscientização na nova geração que vem vindo? Exato, não, realmente nós precisamos de mais juventude. O problema é que muitas vezes os jovens têm muito entusiasmo, muita força de vontade nisso, mas não têm os conhecimentos necessários. Porque para brigar com grandes poderes econômicos, a gente tem que ter argumentos corretos, senão está desmoralizado no primeiro momento. E aí é onde nós temos um ponto de estrangulamento muito grande ainda. Temos muita gente muito disposta a brigar, mas temos muito poucos com conhecimentos suficientes para brigar direito. É nisso onde nós precisamos fazer ainda um grande trabalho para trazer sempre mais gente com conhecimentos. Agora, no caso específico dos agrotóxicos, entre os agrônomos brasileiros temos já centenas de cabeças muito, muito boas e muito bem preparadas. E foi por isso que essa coisa funcionou bem. Em outros campos vamos precisar ainda muito trabalho de conscientização e sobretudo de instrução. As pessoas precisam entender do que estão falando para não dizer besteira, porque do lado da tecnocracia tem gente muito bem armado, que estudou nas melhores universidades, que tem todo um aparelho burocrático e administrativo atrás deles, que tem recursos ilimitados. E do nosso lado tem os Dom Quixotes, gente que briga com seu próprio sacrifício pessoal. Não é? Lutzenberg, o programa está chegando ao fim, e nessa batalha em defesa do meio ambiente, ela não é uma batalha linear, né? Ela deve ter ocorrido nessa batalha grandes decepções, grandes derrotas e grandes vitórias. Para encerrar, tu terias as grandes decepções e as grandes vitórias? Olha, a coisa que mais me assusta agora nesse momento é a Amazônia. A devastação da Amazônia é tão violenta que assusta mesmo. É verdade que lá tivemos algumas grandes vitórias, tivemos mais uma agora recentemente, mas o estrago é tão grande que é assustador. Ainda 2 meses atrás eu estava no laboratório Goddard, da NASA, em Washington, observando no ecrã de televisão as imagens de satélite da Amazônia. No caso específico de Rondônia, a devastação da floresta de Rondônia já atinge 15%. Parece pouco. O tecnocrata vai dizer, bom, mas sobra 85%. Acontece que a taxa de duplicação dessa devastação é 2 anos. 2 anos atrás era só 7%, 4 anos atrás era 3%. Se continuar assim, mais 2 anos é 30%, 60% e se acaba. Quer dizer que antes do ano 91 se acabaria. E é contra isso que nós lutamos. Por isso, nesse campo nós estamos lutando a nível internacional. E aí, por um lado, nós temos tremendas decepções, porque nós enxergamos a devastação continuar. Agora o nosso governo ainda vem com essa política da tal de Calha Norte, que é invadir as últimas selvas ainda mais ou menos intactas, que é acabar com os índios e Yanomami. Por outro, nós estamos conseguindo uma consciência internacional muito grande. Por isso, todos os anos, 2, 3 vezes, eu faço séries de palestras na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, e brigamos diretamente com o Banco Mundial. E por 2 vezes já conseguimos que o Banco Mundial estornasse
uma vez mais de 250 milhões e agora outra vez 250 milhões de dólares de empréstimos. Isso já é um sinal alvissareiro, mas não sei se vai chegar em tempo. Em todo caso, essa é a briga que mais nos preocupa e que mais tempo vai nos custar, mas onde também mais bem estruturados nós estamos, porque temos gente em todo o planeta engajada nessa luta. Bom, Lutzenberg é uma figura por demais conhecida, né? Daquelas figuras necessárias à sociedade, todas as sociedades, a todos os momentos, porque na verdade ele é um anteparo entre a ganância de uns, como se disse no início, e a realidade de uns. Nós te agradecemos, Lutzenberg, pela presença. Muito boa noite. Boa noite, obrigado.